Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais. E esta semana eu escolhi um tema sobre a justiça divina na visão espírita. Como funciona essa justiça divina? A justiça é caracterizada pelo que a gente acredita ser justo. Divina é proveniente de Deus. Assim, a justiça divina é a consequência dos atos fundamentada no código divino, ou seja, na lei de Deus. A lei de Deus também é conhecida como a lei natural, é eterna e imutável e está escrita na consciência do ser. Deus é justo. Deus é a causa primária de todas as coisas. É infinitamente bom e justo. Sua justiça é baseada na igualdade absoluta da criação dos espíritos. Ou seja, todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, com a capacidade de evoluir. Todos, portanto, estão sujeitos às mesmas leis. Deus não cria o mal. O mal acontece por culpa da ignorância. Ele apenas permite a existência do mal porque tem um objetivo maior. Na nossa visão, um ser inocente e indefeso não deveria sofrer. Mas nós esquecemos de que aquela criança é um espírito que já teve outras vidas e que acontece em sua nova reencarnação é fruto dos seus atos como espírito. Muitas vezes é o próprio espírito quem determina o seu fardo como uma forma de se redimir pelos erros do passado. Essas consequências naturais, sem intermediários, fazem parte da lei da causa e efeito, em que toda ação tem uma reação. E a única forma de cessar a penalidade imposta é se arrependendo e reparando essas falhas. O Código Penal da Vida Futura, apresentado por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, capítulo 7, da primeira parte, é fonte de interessantes reflexões em torno da lei de ação e reação que rege os caminhos humanos. São as imperfeições ou as qualidades da alma humana que geram suas ações felizes ou equivocadas. Sistema de crença é aquele que é ligado à religião. Acredita-se que os bons têm que ir para o céu e os maus para o inferno. Observação, a visão dos encarnados, a nossa visão aqui da Terra, a nossa realidade. Nós acreditamos que aquele que é bom deveria ser premiado ou recompensado pelos seus atos. Olha que absurdo, né? E que aquele que é mau deveria ser penalizado ou castigado, esquecendo que ser bom não é ser melhor que o outro, mas somos espíritos em aprendizado e em evolução. Ser mau é estar equivocado, estar no erro, aquele que não desenvolveu as leis divinas que é latente em nós. Fomos criados para ser amorosos e caridosos, à imagem e semelhança de quem nos criou, o nosso Pai, o nosso Criador. As fases da justiça. Pelo Espiritismo,
O homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. No capítulo 1 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Já no livro Céu e Inferno, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec diz que o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências do mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigi-los. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. A frase é do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Doutrina e Aplicação. Ele complementa a fala com outras mensagens muito valiosas, como essa: dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. Ou seja, estamos aqui para evoluir e para isso precisamos praticar o bem, independente da circunstância que são impostas a nós. Bezerra de Menezes também tem uma frase muito marcante sobre a justiça divina. O médico dos pobres nos apresentou que esse ensinamento não descriais do amparo divino através dos inimigos do alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Então é para que a gente não perca a crença, nós nunca estamos sozinhos. O que Bezerra quis dizer com isso é que Deus sempre nos ampara em nossa caminhada. Ainda que tudo pareça uma tormenta, Ele está ao nosso lado, mostrando os caminhos e fortalecendo as ferramentas necessárias. O livro Céu e Inferno, uma das obras da codificação espírita, Kardec menciona essa circunstância que o espírito vem opor indique a difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. De acordo com a doutrina, estamos em uma jornada evolutiva. Somos espíritos imperfeitos em busca da purificação. Só atingiremos a felicidade plena quando conquistarmos um grau de adiantamento elevado por razão de nossos méritos morais e intelectuais. O espírito tem uma bagagem e nós, nessa reencarnação atual, não lembramos do que já vivemos, mas podemos ter certeza de que não somos seres inocentes. Estamos aqui nesse planeta de prova e expiação para corrigir essas imperfeições. E além do passado, o Código Penal também vale para a vida futura. Quer dizer, aquilo que eu fiz no passado eu estou resgatando e aquilo que eu estou me comprometendo também eu vou ter que responder por esses erros. Para o Espiritismo, o céu é um compromisso com o bem. É o lugar de quem pratica o bem e segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Inferno, por sua vez, diz respeito às mazelas morais, ou seja, é a morada provisória de quem perpetua o mal. Os espíritos que habitam o umbral, como é chamado o plano espiritual inferior, estão ali só de passagem. Essa região é uma região de dor e de sofrimento, mas isso não significa que Deus queira nos atormentar. Essas condições servem para a evolução espiritual, mas é importante ter em mente que a justiça divina, a justiça dos homens, procedem de maneiras distintas. A divina, como vimos, segue a lei de Deus. Já a dos homens é estabelecida em princípios legais criados pela humanidade. Além disso, a sentença é determinada por um intermédio
intermediário, que é o juiz. Mas a sentença que não é cobrada nesta vida é levada junto com o espírito. Ou seja, quem é absorvido pelas leis dos homens não é inocentado pela lei divina. Vamos entender. Bom, os espíritas, de uma forma geral, acreditam que ir para o céu, hoje, se fala muito na colônia Nosso Lar. Então as pessoas espíritas acham, eu vou morrer e vou ser levado para a colônia Nosso Lar, esquecendo de que existem várias colônias no plano espiritual e que até mesmo no nosso lar existem zonas de sofrimento. E acreditam também que ir para o inferno é ir para a zona umbralina. Então, o significado da palavra umbral, né? A gente foi buscar. Umbral quer dizer porta de entrada de uma construção, não quer dizer infernal. Umbral significa passagem ou travessia para o mundo espiritual. Mas muitas vezes, após o desencarne, os espíritos sentem-se atormentados. Isso depende também de cada um e do psiquismo de cada um. A justiça de Deus é baseada na lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação e as consequências dos atos praticados recaem sobre o espírito. Por isso, ainda que a justiça dos homens se faça necessária, a justiça divina é superior a ela. Lembrem-se sempre de que Deus é infinitamente bom e justo. Aqui vai uma reflexão, que muitas vezes aqui na Terra, nós nos revoltamos com alguns acontecimentos, onde presenciamos a maldade do ser humano para com seu semelhante. Vemos abusos de poder, exploração dos mais fracos e ficamos muitas vezes indignados ao ver que nada acontece. Essa é a nossa visão aqui terrena, né? Como a gente interpreta, né? Aquilo que a gente vê acontecer e acha que tudo tem que ser cobrado de imediato, ou que aquele que é inocente de fato, que ele é uma vítima. Mas nós sabemos que nem sempre somos vítimas, e muito menos inocente nesse planeta de provas e expiação. E questionamos o porquê que tudo isso acontece e por que Deus permite esses acontecimentos, esquecendo que acima de tudo e de todos está o nosso Criador e a justiça divina, e que somos nós os nossos próprios juízes. Que Deus não pune nem julga seus filhos, Ele é só amor e bondade. E por amor a seus filhos, sempre perdoa as suas faltas e nos dá a oportunidade da reparação através da reencarnação pela misericórdia divina. Em momentos de grande dificuldade, oramos e pedimos ajuda. Os espíritas, principalmente, eles lembram dos guias espirituais, eles lembram dos mentores espirituais e se esquecem do nosso Criador, que é o nosso Pai, de infinita misericórdia, e de nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Nosso Pai conhece cada um de seus filhos e sabe das nossas necessidades e dificuldades. Os guias e mentores espirituais são espíritos iguais a nós que estão a trabalho do nosso Mestre Jesus. Lembre-se sempre de que Deus é infinitamente bom e justo. Ele não cria o mal. Não se esqueça também de que a Terra é um planeta de provas e expiações. E se você reencarnou aqui, é porque tem algo para corrigir e precisa evoluir. Portanto, apoie-se no bem
e na caridade, para se redimir dos seus erros e buscar o seu grau de adiantamento. Ore bastante e peça a Deus que tenha misericórdia e conceda a força necessária para você seguir em frente. Certamente isso, e com isso, as dificuldades serão mais leves e serão de serem enfrentadas. Então, o que nós vimos hoje, amigos, é sobre a justiça divina. O quanto que nós erramos quando nos revoltamos, porque a gente é imediatista. A gente vê algo acontecer, a gente já acha que tem que ter a resposta imediata. Aconteceu tal coisa, nós julgamos que tal pessoa foi injustiçada, mas a gente não sabe a carga que traz esses espíritos de vidas passadas e que ele mesmo escolheu essas provas para que ele pudesse resgatar e redimir dos seus erros do passado. Então, nós sabemos que da lei de causa e efeito e que toda ação, tem uma reação e que essas consequências dos atos praticados recaem sobre o próprio espírito. Então, se eu sou um espírito errante, o Pai bondoso, ele não pune. Mas nós esquecemos que quando ele nos criou, ele colocou essas leis divinas dentro de cada um de nós. Elas estão inseridas em nós. É latente em nós. Então, o que acontece? Conforme vamos evoluindo, vamos entendendo essa lei divina. Porque se Deus criou os seus filhos para ser igual a Ele, e Ele é um ser bondoso, amoroso, justo, nós temos toda essa informação dentro de cada um de nós. Então, temos que fazer escolhas, escolher ser um ser do bem. Por quê? Não é fácil estar na matéria. As tentações são muitas e nós sabemos que somos seres errantes e que não estamos vindo aqui pela primeira vez. Então, o que o correto é que a gente comece a reparar os nossos erros, tentando fazer a nossa tão chamada e falada reforma íntima, que a gente aprenda a se educar para que quando aqui a gente voltar com uma bagagem menor e menos responsabilidade de ter o que reformar em nós. Que a gente possa, aos poucos, ir diminuindo essa lista tão grande de dificuldade, de fragilidade, de vulnerabilidade, peso de culpa pelos nossos erros, porque o erro pesa para o espírito, ele se sente culpado, ele vem com esse fardo da culpa. Então, o que acontece? Ele chega aqui, ele se sente derrotado na matéria, sem forças muitas vezes para lutar, mas ele esquece que ele está tendo a oportunidade que muitos gostariam de ter para poder aprender um pouquinho mais e resgatar os seus erros de vidas passadas. Então, esse Pai, ele não pune e ele não julga. Nós, quando cometemos os erros, as leis divinas que estão dentro de nós, elas nos apontam e nós nos martirizamos por aquilo que fizemos, porque nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados. Mas muitas vezes escolhemos o caminho equivocado, o caminho das facilidades mediante a matéria, esquecendo que essa não é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e o que nós levamos desta terra é a nossa bagagem espiritual, porque tudo que é da matéria, aqui fica. Como a gente sempre diz, mortalha não tem bolso, e espírito não tem como levar aquilo que é material, pois nós somos seres
espirituais e nos apegamos tanto à matéria. É uma pena. E muitas vezes nos viciamos nas coisas da terra, nas coisas da matéria. Somos tão apegados a ela que quando partimos para o mundo espiritual, sentimos falta daquilo que tínhamos aqui, ficando muitas vezes presos em sofrimento por apego à matéria, quando deveríamos nos libertar da matéria e acumular a riqueza do Espírito. Acredito que hoje aprendemos um pouquinho mais sobre a justiça divina e as palavras deixadas de sabedoria por Allan Kardec, por Emmanuel, por Chico Xavier, por Jesus, o nosso mestre, para que nos alertasse e nos dessem uma rota a seguir, um caminho para chegar até o Pai. Por isso que ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele veio trazer os ensinamentos e ir por ele é seguir o caminho e a rota deixada por ele. Então demorou para a gente começar a seguir esse caminho, que a gente possa se corrigir em tempo e começar a nossa caminhada evolutiva como espíritos que somos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom final de semana e que a família de vocês possam ser abençoada pelo nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, que tem tanto amor a dar aos seus filhos. E lembramos sempre, gente, somos todos irmãos. Não devemos julgar quem quer que seja. Uma boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser e assim Ele permitir. Fiquem em paz.